quanto valia, determinamos quanto valia o potencial químico para um sólido de Einstein bem pequenininho. Lembram disso? Onde nós tínhamos 3 osciladores e entre eles estavam distribuídas 3 unidades de energia. E nós mostramos nesse caso, lembre, esse Q conta quantas unidades de energia tem no sólido, de modo que a energia é Q vezes Epsilon, que é o valor unitário, digamos assim, de energia, ou em linguagem moderna, o quantum de energia desse sistema. Então, nós mostramos que, nesse caso, o potencial químico valia exatamente menos este valor. Muito bem, como é que nós fizemos isso? Tá certo, Alan? Na verdade, o importante é a gente lembrar que o potencial químico pode ser obtido da representação fundamental, da equação fundamental na representação da entropia ou na equação fundamental da representação da energia. Então vamos lembrar isso. O potencial químico na representação de entropia, ele é obtido através da igualdade μ sobre T igual a menos ds dN, quando mantemos U e V constantes, né? Nós também podemos obter o potencial químico na representação da energia, e nesse caso ele é du dN, quando S e V são mantidos fixos. Muito bem. Então, eu posso usar uma forma ou outra, o resultado é o mesmo, claro, né? Muitas vezes, a segunda forma pode ser mais apropriada, especialmente quando a gente trata de sistemas pequenininhos como esse. O que eu fiz? O que está dizendo esta equação? Está dizendo que o potencial químico é o quanto tem que variar a energia interna do sistema quando eu adiciono um pouquinho de partículas nele, mantendo S e V constantes, a entropia e volume constantes. No caso de um sistema pequenininho, esse um pouquinho de partícula não pode ser menor do que uma, né? Então, apesar de ser um certo abuso de linguagem, para um sistema pequeno como esse, eu posso determinar o potencial químico descobrindo de quanto a energia do sistema tem que variar quando eu adiciono a ele uma partícula, mantendo a entropia e o volume fixos. No caso de um sólido de Einstein, o volume não comparece. Nós não temos possibilidade de mudar o volume desse modelo. Então, na verdade, isso aqui se restringe à derivada de U com relação a N quando S é fixo. Então, o que nós fizemos? Nós determinamos a multiplicidade do sistema no seu estado original, quando N é 3 e Q é 3. Nós sabemos determinar a multiplicidade de um macroestado do sólido de Einstein, não é verdade? Como é que fazemos isso mesmo? É o número combinatorial de N mais Q menos 1, o número combinatório de N mais Q menos 1, dos quais eu seleciono Q ou N menos 1. Tanto faz. Se eu selecionar Q, eu estou selecionando quem é bolinha, lembra? Na minha representação. Se eu escrever N menos 1, estou selecionando barrinhas, não é? Então a gente sabe fazer isso. Então como foi que nós procedemos aqui? Nós determinamos a multiplicidade associada a N igual a 3 e Q igual a 3. Depois determinamos a multiplicidade quando a gente adiciona uma partícula a mais. N igual a 4, Q igual a 3. Descobrimos, sem nenhum espanto, que a multiplicidade desse caso é maior. Sabemos que a multiplicidade e, portanto, a entropia são funções crescentes do número de partículas. Então, é claro que se eu quero, ao adicionar uma partícula ao sistema, manter a sua entropia fixa, ou, o que é o mesmo, manter a multiplicidade fixa, eu vou ter que mexer na quantidade de energia que tem dentro dele. E é exatamente isso que vai estar associado ao potencial químico. Qual é a mudança da energia que ele tem que sofrer para que a entropia e a multiplicidade, portanto, permaneçam iguais. É claro que, como aumentou a multiplicidade quando eu adicionei uma partícula, eu vou ter que tirar a energia, porque a entropia também é função crescente da energia. Aí eu vi que tirando uma unidade de energia, ou seja, quando eu fazia Q igual a 2,
eu recuperava a mesma multiplicidade do caso original. Isso está dizendo para mim que, para eu conseguir adicionar uma partícula a esse sistema sem mudar a sua entropia, isto é, sem mudar a sua multiplicidade, eu preciso retirar dele uma unidade de energia. Portanto, a variação de energia que ele sofre é menos uma unidade. Está aqui. Foi assim que eu procedi. Muito bem, agora, nesse exercício, eu peço para você fazer o mesmo raciocínio para um sistema um pouquinho diferente. Agora, nós temos 3 osciladores e 4 unidades de energia. Nesse caso, nós vamos ver que não vai ser possível determinar o valor do potencial químico, mas o que eu lhe peço não é exatamente esse valor. Eu só quero que você descubra se ele é maior ou menor do que aquele menos epsilon que a gente descobriu no caso anterior. E nós vamos ver, inclusive, por que é que a gente não vai conseguir determinar exatamente o valor. Não deve ser surpresa nenhuma, isso aqui é uma derivada, né? Supondo que a variação no número de partículas é muito menor do que o número de partículas, de modo que eu possa considerar isso um infinitésimo. Se eu estou falando de um sistema que tem 3 ou 4 partículas, não faz sentido isso. Então, só em alguns casos é que eu vou conseguir chegar a um valor. Então, vamos ver. Quando calculamos a multiplicidade desse sistema aqui, aliás, nós já fizemos isso, nós vamos obter, vamos lá, número combinatório de n mais q menos 1 dá 4 mais 3, 7 menos 1, 6. Quando eu escolho dois desses, né? N menos 1, 2. Então é fatorial de 6 sobre fatorial de 2. É isso. O resultado disso vai ser fatorial de 6 sobre fatorial de 2 vezes fatorial de 4. Tá certo? Então, fatorial de 6 sobre fatorial de 4 dá 5 vezes 6 no numerador. 30. Sobre 2, 15. Tá certo? Então, isso aqui dá 15. Muito bem, agora eu vou adicionar uma partícula. Então eu vou descobrir o que acontece com a multiplicidade quando eu adiciono uma partícula, mantendo ainda a energia fixada. Todo mundo já sabe que é claro que esse resultado vai ser maior do que aquele. Por isso eu vou ter que retirar a energia desse sistema. Nós já sabemos disso, o potencial químico resulta ser um número negativo por causa disso, né? Então, agora fazemos a mesma conta de novo, só que agora nós temos 4 mais 4, 8 menos o fatorial de 7, dividido pelo fatorial de 4, vezes o fatorial de 3, tá certo? Então, o fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 4 vai dar 7 vezes 6 vezes 5, e eu tenho que dividir isso pelo fatorial de 3, fatorial de 3 é 6, então mata o 6 que está no numerador, sobra 7 vezes 5, 35. Nenhuma surpresa, de fato é maior. Temos que tirar a energia. Vamos ver o que acontece quando a gente tira uma unidade de energia. Outra vez, o fatorial que está no numerador é 4 mais 3, 7 menos 1, 6. Agora dividido pelo fatorial de 3, fatorial de 3. Então, fatorial de 6 no numerador sobre fatorial de 3 me dá 6 vezes 5 vezes 4. Divido pelo fatorial de 3 de novo, que é 6. Então eu mato o 6 que estava na frente, sobra 5 vezes 4, 20. Ainda ficou maior, tá vendo? Então não basta tirar uma unidade de energia, porque eu não consegui recuperar a multiplicidade e, portanto, a entropia original. Então eu tenho que diminuir mais ainda. Agora nós temos 4 mais 2, 6, menos 1, 5, dividido por fatorial de 3 vezes fatorial de 2, fatorial de 5 sobre fatorial de 3 dá 5 vezes 4, 20, dividido pelo fatorial de 2 dá 10. Ah, tirei demais. Então o potencial químico está aqui no meio. Claro que como eu não posso tirar meia partícula, um pedaço de partícula, é por isso que eu não vou conseguir determinar o valor exato do potencial químico. Mas com certeza eu vejo aqui que para obter a entropia original de novo, depois que eu adicionei uma partícula, eu vou ter que tirar mais do que uma unidade e menos do que 2. Portanto, eu posso dizer que o potencial químico desse sistema tem que ser menor do que menos epsilon e maior do que menos 2 epsilon. Certo? Então, nesses casos, a gente só pode obter
uma relação de uma desigualdade, perdão, que é exatamente o que eu digo aqui, como se compara agora seu potencial químico com o do caso anterior. Nós estamos vendo que ele tem que ser menor. Menor, né, porque ele é um número negativo. Vamos então aproveitar e discutir o número 8, que é um caso um pouco mais geral do que esse, né? Agora você vai ver, Marcelo, que quando eu considerar um sistema, um sólido de Einstein de verdade, grande, a gente vai alcançar um valor para esse potencial químico, tá? Então, como é que começa isso? Agora eu tenho N e Q muito maiores do que 1. Portanto, eu estou me aproximando do limite termodinâmico, tá? E aí eu quero partindo do resultado obtido num problema anterior, que é o problema 10 da lista 4. No problema 10 da lista 4, nós tínhamos concluído que a multiplicidade de um sólido de Einstein em geral, era dada aproximadamente pela conta Q mais N sobre Q elevado a Q. Isso foi algo que nós provamos no exercício anterior. E daí a gente obteve o resultado para a entropia. Então, a entropia, isso a gente fez na aula passada, né? Alguém tem o resultado aí ou eu preciso fazer de novo? Tem que tomar o logaritmo disso, né? K vezes o logaritmo. Isso aqui, K log de... Aí tem uma manipulação aqui no meio, Marcelo, que eu não estou querendo repetir. E o resultado é K que multiplica menos... É verdade, você poderia chegar a esse resultado. Exatamente. Só assisti nenhuma vez, eu já assisti. É isso. Só não queria fazer de novo. Só isso. Bom. Então aqui nós temos a entropia como função do número de partículas, N, e da energia, que está escondida aqui, né? Porque a energia é Q vezes Epsilon. Portanto, nós temos a equação fundamental na representação da entropia. Se temos a equação fundamental na representação da entropia, a gente pode descobrir o potencial químico através dessa equação. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, o potencial químico será menos T, derivada dessa entropia com relação ao número de partículas. Então, vamos lá. Tem um K. Agora, um pouco de trabalho braçal. Não tem muito jeito, né? Estou derivando com relação a N. Então, derivo esse cara primeiro, fica o log de Q mais N, mais... Agora, derivo o logaritmo da 1 sobre Q mais N, que mata esse cara. Regra da cadeia, a derivada de N com relação a N é 1, isso aqui dá 1. Aqui dá 0. Aqui vai dar menos log de N, menos 1. Isso, é muito parecido, né? E não é à toa, você vê que essa expressão aqui é completamente simétrica com relação a Q e N. Né? Você troca Q por N, dá a mesma coisa. Né? Aqui você tem, então, como resultado, que o potencial químico é menos KT, log, eu vou escrever ele de um jeito mais simplesinho, de Q mais N sobre N, ou ainda, log de 1 mais Q sobre N. Viu, Marcelo, como é direto? Eu obtive o número, tá certo? Aqui não tem nenhum problema. Né? Substitua Q e N pelos seus valores, CREL, está aí o potencial químico sem ambiguidade. Né? Porque eu estou tratando de um sistema macroscópico, portanto, essa derivada faz sentido. É que ali a derivada não é bem uma derivada. Aqui, quando eu resolvi esse problema para um sistema pequenininho, o que eu tomei aqui foi um delta U dividido por um delta N. Né? E o delta N só podia ser 1, no mínimo. É isso. Agora a gente quer estudar o comportamento desse resultado em dois limites. Isso aqui foi o item A, né? Em dois limites. Vamos lá. O limite de... Sei lá, escolha um aí. O limite de baixa temperatura, que é esse aqui. Por que esse aqui é o limite de baixa temperatura, hein?
Que é baixo, que é energia. Q representa a energia, né? Então, baixa temperatura significa que a quantidade de energia por partícula é pequena. Lembre que a temperatura está associada à energia por partícula. Então, se Q é muito menor do que N, isso quer dizer que Q sobre N é um número pequenininho. Eu obtive a forma geral para um sistema, um sólido de Einstein macroscópico, termodinâmico, portanto, e a partir daqui eu vou diretamente aos dois limites. Claro, a gente já fez esse exercício, na verdade, sem obter o potencial químico na ocasião, não é? Quando a gente estudou o sólido de Einstein no limite de alta temperatura, lembra? Tivemos a multiplicidade, a entropia, pereré, e de baixa temperatura. Na verdade, eu estou repetindo alguma coisa, só que agora eu estou focalizando o potencial químico e não as outras coisas que a gente obteve naquela ocasião. E agora a gente usa a ferramenta mais frequentemente usada do repertório do físico, que é a expansão de Taylor, e, portanto, nesse limite teremos que μ vai valer, bom, log de 1 mais o número pequenininho é aproximadamente igual ao número pequenininho, então fica menos kT Q sobre N. Qual é a dimensão desse resultado? Não é energia ao quadrado, Caio, porque Q é um número. A energia, na verdade, é Q vezes epsilon. Quem tem dimensão aqui é o epsilon, não é o Q. Mas eu fiz de propósito para você cair mesmo, né? Senão não tem graça. Alguém tem que cair, né? Então ficou... Veja, isso aqui são dois números puros. KT tem dimensão de energia, Marcelo, né? Observa Q sobre N muito pequenininho, você tem um potencial químico muito pequeno mesmo, né? Ele é, em unidades de KT, ele é muito menor do que 1. Outra maneira de eu dizer isso é que a multiplicidade desse sistema, quando eu acrescento uma partícula a mais, ela cresce menos do que a unidade. Lembra que a gente mostrou que uma aproximação de ordem zero para a entropia era você multiplicar o número de partículas por K? O que quer dizer que a entropia adimensional é da ordem do número de partículas? Neste caso aqui, quando o número de partículas é muito grande, muito maior do que a quantidade de energia, eu adicionar uma partícula a mais, soma a entropia adimensional um número muito menor do que 1. E não é à toa, pensa só no que está acontecendo. Eu tenho um montão de partículas, tenho pouca energia para distribuir entre elas. A entropia está associada à multiplicidade, a quantidade de maneiras diferentes de eu distribuir essas energias entre as N partículas não vai mudar muito se eu botar uma partícula a mais. Tá certo? É por isso que a entropia adimensional cresce menos do que uma unidade. Vamos confrontar isso com o caso seguinte, quando N for muito menor do que Q. Pensa só na multiplicidade outra vez. Agora eu tenho um número pequeno de partículas e muita energia. Quando eu boto mais uma partícula, eu vou aumentar proporcionalmente muito o número de maneiras diferentes que eu tenho de organizar esse sistema. Então é razoável esperar que a multiplicidade, portanto a entropia, cresça bastante nesse caso, quando eu somo uma partícula só, né? E veja, o potencial químico está associado ao quanto muda a entropia quando eu boto uma partícula só sem mexer na energia, né? Então vamos só fazer, nesse caso não tem muito o que fazer, porque Q sobre N, isso aqui quer dizer que Q sobre N é um número muito grande. Infelizmente eu não consigo me livrar do logaritmo nesse caso, mas eu me livro do número 1 que está aqui, né? Então eu fico com μ igual a menos KT log de Q sobre N. Que, veja de novo, μ em unidades de KT é o logaritmo de um número grande. Tá certo? O logaritmo de um número grande, um número muito grande, um número grande. É maior do que 1, isso aqui interessa, isso aqui é maior do que 1. Portanto, a variação de entropia provocada pelo acréscimo de uma partícula é maior em unidades adimensionais do que 1. Aqui era menor do que 1. Tá certo?